Bom dia, Paz do Senhor. Hoje nós vamos ler 1 Samuel 2. Eu vou ler alguns versículos. Primeiro eu vou ler 2:12, que diz assim: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Aí vou ler o finalzinho do 15, que diz assim: Porque não tomará para ti carne cozida, senão crua. O 17. Era, pois, muito grande o pecado destes mancebos perante o Senhor, porque desprezavam a oferta do Senhor. O 22. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhe, pois, por que fazeis tais coisas? Por que ouço de todo este povo os vossos malefícios? Não, filhos meus, porque não é boa a fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Agora vamos ler o 29 e o 30. Porque dais coices contra o sacrifício, contra a minha oferta de manjares? Aqui é Deus falando com Eli. Ali que eu li antes, o 22, e o 22, o 23 e o 24, era Eli falando para os filhos. Aí Deus responde ele assim: Por que dás coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim? Aí vou ler até aqui. Essa palavra é uma palavra tão difícil assim, e tão importante para nós que estamos vivendo um mundo totalmente averso, né? Averso à palavra, com muitas ideologias. Eu falo no sentido assim, muitas pessoas transformando a palavra em benefício próprio. Aquilo que é bom para ela ou para ele faz da palavra esse benefício. Ele transforma naquilo que se adequa à vida dele, à minha vida, à vida de alguém. Então, o perigo está aí, porque nós que temos que nos adequar à palavra e não a palavra se adequar a nós. Você não pode pegar a palavra e interpretá-la a seu benefício. Não. A palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é pura. Ela veio de Deus para o homem. Ela não veio do homem para Deus, ela veio de Deus para o homem. Então, se há algo, alguém que precisa mudar, não é a palavra, somos nós que temos que mudar. E essa história de Eli é uma história assim, muito triste, muito triste. Ele como pai, como sacerdote, como juiz de Israel, desculpa, como juiz de Israel. Ai. Então, assim, é muito triste essa história. Uma pessoa que foi escolhida por Deus para ser sacerdote, para ser juiz, como eu falei, para governar o povo de Israel, passar por uma história assim tão difícil e tão triste, porque por isso que a palavra de Deus fala: aquele que está em pé, cuide para que não caia, porque é muito fácil cair, é muito fácil sair. E o que aconteceu com Eli? A Bíblia fala que ele já estava velho, ele já estava cansado, ele estava com os olhos já escurecidos, já não via tão bem, ele já não escutava tão bem. Ele estava sempre numa cadeira, não estava mais participando
daquilo que era incumbência dele como sacerdote em um templo, em um tabernáculo, à beira da porta, sempre à beira da porta. Então, o que acontece? Eu estava até dando aula para os jovens e uma das jovens me falou assim: Clélia, eu acho que esses filhos até aproveitaram essa condição do pai de acomodado, de cansado já, cansado da lida do sacerdote, do sacerdócio dele, de ser juiz, muitos julgamentos já tinham sido feitos, muitos julgamentos, né? Então, ele tinha julgado, aliás, muitas causas. E os filhos aproveitaram esse momento do pai de cansado, de não enxergar direito, de não estar mais ouvindo direito, de não estar mais atento ao que acontecia na tenda da congregação. Ela me disse isso, eu falei, muito bem, eu não tinha nem pensado nisso também, né? Do aproveitamento dos filhos numa distração dos pais, num comodismo dos pais, na não busca dos pais, na perca dos pais ali, naquela função de sacerdote, de juiz. Então, o que acontece? Nessa fragilidade, nessa situação de Eli, porque o texto do 2:12 já começa assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Aí nós podemos imaginar filhos criados por um sacerdote, por um juiz, filhos que conheciam a Torá, que conheciam a palavra, o ensino, as leis da época, né? Filhos que eram criados na tenda, foram criados na tenda da congregação, que ouviam e viam o pai fazer e realizar o ofício de sacerdote, de juiz. Eles viram isso tudo. Naquele lar existia a palavra. A Torá era do conhecimento deles. Só que esses filhos, talvez por essa condição agora do pai já velho, cansado, vista escurecida, ouvidos que já não ouviam mais, porque a palavra diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, talvez perdendo isso tudo, os filhos se tornaram ali filhos de Belial. Eles não queriam mais aquilo. Eles não queriam mais, eles não desejavam aquilo que o pai era. Eles não desejaram esse sacerdócio, eles não desejavam ser juízes como o pai, porque isso era herança, passava de pai para filho. Então, o que acontece ali? Eles começaram a blasfemar o santo, eles começaram a contaminar aquilo que era santificado ao Senhor, a Deus. Eles começaram porque quando uma carne era ofertada a Deus, quando havia um sacrifício, a carne ela tinha que ser assada, ela tinha que ser cozida, ela não podia ser uma carne crua, não podia. E o primeiro que era feito era para Deus, não era para o sacerdote, não era para o povo. Tudo era oferecido em primeiro lugar para Deus, só que os filhos chegavam e obrigavam as pessoas que lidavam ali com aquela carne a dar a eles a melhor parte. E o interessante é que eles obrigavam a fazer isso, e se as pessoas não fizessem, eles iam lá e eles mesmos faziam, tiravam daquilo que era sagrado, daquilo que era consagrado e comiam. E eles, sabe, a condição deles era de não comer nada assado. Eles queriam comer aquela carne crua.
A carne fala daquilo que é humano, aquilo que sai da natureza espiritual. A carne fala do meu eu, do seu achar, do seu querer, do meu achar, do meu querer. A carne fala daquilo que não é santo. A carne fala do profano. Então era isso que os filhos de Eli desejavam. Iam lá, roubavam essa carne, tiravam essa carne sagrada, santificada e comiam crua. Saíam totalmente do profético, eles saíam totalmente daquilo que eles aprenderam, porque Eli ensinou. Assim como Eli ensinou Samuel, Eli ensinou os filhos também. Como era o sacerdócio, o que ele podia fazer, o que ele não podia, o que devia ser sacrificado, o que não devia, como julgar Israel. Os filhos viam isso na casa, eles viviam dentro daquele lar. Só que nessa condição, e eles chegaram ao ponto também de ir à porta da tenda da congregação e se prostituir com mulheres estranhas à porta, para que todo mundo visse. Então vocês imaginem, filhos de sacerdote, filhos de juiz, profanando o templo, se prostituindo com mulheres estranhas, mulheres que não eram da descendência deles, mulheres que não criam no Deus deles, no Deus do pai deles. Imagine as pessoas passando e vendo aquilo dos filhos do sacerdote. Então, hoje mesmo no mundo virtual, o quanto, ele postando essas cenas, imaginem, no Instagram, no YouTube, o quanto isso não ia viralizar, não ia dar ibope para eles, seguidores, e o quanto isso não ia influenciar. Nós estamos na época de influenciadores, e o quanto esse mal iria influenciar os jovens, porque eles eram jovens, eles eram mancebos, o quanto isso não ia influenciar outros jovens, outros cristãos, outros que temiam ao Senhor, que nasceram em lar cristão, o quanto isso não ia influenciar, porque esses meninos eram influenciadores do mal. Então, o quanto eles influenciaram com essas cenas, com essas barbaridades, com esse profanar daquilo que era sagrado, daquilo que era santo. E Eli ouve falar disso. Alguém chega para ele: Eli, você não está vendo, a situação, não está ouvindo e nem está vendo o que seus filhos estão fazendo, Eli. E Eli chama os filhos e diz assim: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa a fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Só que Deus ali, diante daquela profanação dos filhos de Eli, Deus não queria de Eli essa resposta. Deus não queria. Porque Deus quer de nós, pais, respostas dentro da palavra, dentro da lei, dentro do ensino que ele tinha aprendido, de todo o cerimonial que ele conhecia, de toda a Torá que ele conhecia, as tábuas da lei. Deus queria que ele respondesse aos filhos daquela forma, e não da nossa forma humana, normal. Ah, meu filho, ah, minha filha, ah, meus filhos, por que vocês estão fazendo isso? Não profanem o templo, não façam isso, não tomem essas atitudes. A gente tem que ir dentro da palavra, mostrar aos nossos filhos o que é pecado, o que é profano, e não permitir dentro da nossa casa que eles profanem
a nossa santidade, o lugar santo, o lugar separado para servir ao Senhor, a sua casa, o seu lar. O Senhor não permite, o Senhor Deus, Ele não permite que haja essa compactuação nossa, essa aceitação nossa com o pecado. Porque nós fomos separados como sacerdotes, sacerdócio real, sacerdotes escolhidos por Deus, através de Jesus, para governarmos a nossa casa com autoridade espiritual e não permitir que o profano entre, que os nossos filhos profanem a nossa casa, a nossa tenda, o nosso tabernáculo. E Deus não se agradou daquela resposta de Eli, porque o que Deus queria era que Eli tirasse os filhos do santuário, tirasse os filhos do tabernáculo, tirasse os filhos da tenda da congregação, que tirasse os filhos da sua casa, que não concordasse com aquilo, que não aceitasse aquela profanação, que não aceitasse que os filhos fossem influenciadores do mal. E ele não fez isso, ele apenas aconselhou de forma humana mesmo, do amor externo, do amor de pai. Só que a Bíblia fala que os nossos filhos não são nossos, os nossos filhos são herança do Senhor para nós. Então nós temos que criar conforme a palavra, ao ensino da lei. Nós não podemos ir contra essa palavra e contra esse ensino, por mais que eles não queiram. Nós não podemos desistir de mostrar a eles o verdadeiro, o profético, o que é santo. E a resposta de Deus foi muito dura para Eli. Deus responde assim: por que dás coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada? E honras a teus filhos mais do que a mim. Essa palavra é uma palavra muito séria. Hoje vai ser até mais longo esse videozinho. É muito séria essa resposta, porque das coices naquilo que é sacrifício ao Senhor, porque profanas a casa, porque permites que profanem o templo, o teu santuário, a casa do Senhor. O Senhor perguntou: e por que honras a teus filhos mais do que a mim? Porque se formos pensar, se os filhos são herança do Senhor para nós, os filhos não são nossos. Os filhos não são nossos, são do Senhor. E a nossa obrigação como pais é ensiná-los a palavra de Deus como ela é, sem mudança, sem fermento, sem acrescentar, sem diminuir. E não aceitarmos que o profano entre na nossa casa pelos nossos filhos. É falar de dia e de noite. A Bíblia fala para a gente não cansar de falar, é insistir e não aceitar o erro, aquilo que não edifica, aquilo que não se torna oferta, deixa de ser oferta para ser algo profano. E vamos finalizar agora. E a situação toda foi piorando de tal forma, porque os filhos continuaram. Ele não tomou nenhuma providência em isso aí, nem depois que Deus falou assim com ele. O que ele fez mais ainda foi envelhecer mais, a continuar, a escurecer, perder a visão. E a Bíblia diz que antes que a luz do templo apagasse, porque eles começaram a profanar tanto, a levar, a influenciar tanto as pessoas nesse pecado, nessas atitudes erradas concernente à palavra, que a Bíblia fala que antes que a luz apagasse, antes que a revelação de Deus, que a palavra de Deus fosse apagada, destruída, Deus levanta Samuel, outro jovem, que foi também orientado e criado por Eli. Mas esse jovem aceitou a lei, aceitou
os preceitos, as ordenanças do Senhor de forma diferente. Ele aceitou como a palavra deve ser. E a Bíblia diz que Eli ali envelheceu. E quando houve uma guerra entre os filisteus e Israel, os filisteus venceram. E Ofne e Finéias, que são os filhos de Eli, os filhos de Belial, os filhos que o Senhor não teve prazer neles, eles morreram com a arca nas mãos. Olhem bem, que tristeza. O que leva filhos a uma destruição total. A falta dos pais em mostrar a eles a verdade da palavra, aos pais não aceitarem erros dos filhos e deixar esses erros entrar na casa, entrar no profético, entrar no santuário, o nosso santuário, a nossa vida espiritual, e blasfemar contra aquilo que é sagrado. Eles morreram e a arca de Deus nesse dia foi tomada. Aquilo que era mais santo, mais como até hoje, né? A arca do Senhor, a arca da aliança, quando ela foi tomada, foi muito triste para Israel aquela situação, e eles morreram. Então, o cuidado que nós temos que ter como pais, o cuidado que nós temos que ter como filhos, em levar essa herança, em sermos sacerdotes do Senhor, em estarmos à tenda da congregação, a oferecermos sacrifícios dignos, ofertas dignas ao Senhor. E que Deus nos ajude, que Deus nos proteja, que Deus nos dê sabedoria para governarmos a nossa casa, para governarmos a nossa vida, para governarmos os nossos filhos como sacerdotes do Deus vivo, do Senhor. Amém.